gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram no título, o vídeo de hoje vai ser o relato de parto. E sim, gente, o meu segundo parto foi normal depois de uma cesárea. Pra quem é novo aqui no canal e não sabe, eu tenho um filho que vai fazer 3 anos, no caso ele está com 2 anos e 11 meses. E recentemente eu tive outro bebê e ele nasceu de parto normal. O meu parto do meu primeiro filho foi cesárea, não foi por problema de saúde, nem porque eu não tinha passagem, até porque se eu não tivesse passagem eu não teria esse parto normal, né? E enfim, foi cesárea porque o coração dele estava acelerado, então teve que ser cesárea. E uma pessoa que tem cesárea não significa que vai ser sempre cesárea, dependendo do motivo que levou ela a ter a cesárea. E enfim, como o caso que me levou a cesárea não foi problema de saúde nem nada, então eu poderia sim ter um parto normal, o segundo parto. E enfim, bora lá, gente. Vou contar aqui pra vocês agora. Eu tinha muito medo, desde que eu engravidei dessa segunda gestação, eu tinha muito medo de ter parto normal, por conta que tem esse negócio de que se teve cesárea, o útero pode romper e tudo mais. E acontece sim, só que no meu caso uma enfermeira falou pra mim que a chance do meu útero romper seria baixíssima, porque eu já tinha mais de 2 anos. Então eu já fiquei um pouco mais tranquila, mas ainda tinha um pouquinho de medo ali. Mas enfim, chegou o fim da minha gestação, né? Eu sentia muitas contrações de treinamento, assim como eu sentia na do meu primeiro filho. Sentia muitas dores, e enfim, gente, tudo que tem que sentir, eu sentia. E daí eu fui no hospital e o médico falou pra mim, em um vídeo que eu falei pra vocês que eu fui na maternidade, o médico falou pra mim voltar lá na sexta-feira. Eu estava com 40 semanas e alguns dias, pra mim voltar na sexta pra fazer avaliação. Se eu não ficasse, era pra eu voltar na segunda pra fazer avaliação. E se eu não ficasse, que era pra eu ir na terça em jejum, que ele ia fazer a minha cesárea. E enfim, gente, ele falou que era pra mim voltar na terça, que ia fazer minha cesárea. E daí eu fui na sexta, né? Como previsto, eu não fiquei. Voltei pra casa, como eu falei pra vocês. E daí eu decidi, eu não vou na segunda pra fazer avaliação, não. Eu vou deixar pra ir logo na terça pra poder ele me internar. E daí eu esperei, chegou segunda, tava tudo planejado pra mim ir na terça-feira e ele me internar e tudo mais. Só que daí veio a surpresa pra vocês verem como Deus é maravilhoso, como, nossa. E enfim, gente, quando na segunda-feira eu passei o dia inteiro, como eu falei pra vocês, eu sentia muitas dores, muitas contrações, e as contrações tinham aumentado muito. Tava começando a vir com mais vezes. E quando foi de noite, eu comecei a sentir muita contração, uma atrás da outra. Não tava assim, uma dor insuportável ainda, mas tava uma atrás da outra. E eu achei estranho, porque a contração de treinamento, normalmente, ela demora de vir de uma para outra. E daí, mas eu não queria criar expectativa de que eu tava entrando no trabalho de parto, mas eu tava bem ligada e bem atenta. E quando foi por volta de 10 para 11 horas, as dores já começaram a apertar mais. Foi que chegou a hora de dormir, eu fui deitar. Antes disso, Giovanni tinha, para quem não sabe, Giovanni é o meu marido, né? Para quem é novo aqui no canal. Ele tinha me perguntado se eu não queria ir no hospital para aproveitar que o meu filho estava acordado e se eu não queria ir no hospital. Aí eu falei que não, que eu ia esperar mais um pouco para ver se essas dores iam continuar ou não. E daí a gente foi dormir, todo mundo foi dormir e eu vim deitar também, só que eu não consegui dormir porque eu tava sentindo muitas dores. E as dores pioraram e eu levantei da cama, fui pra sala, fiquei lá na sala, rodei na sala, ajoelhei no sofá para amenizar a dor. Quer dizer, amenizar não, que era uma posição meio confortável para mim. Mas aí as dores começaram a ficar bem insuportáveis e isso já era meia-noite.
Aí eu vim, acordei Giovanni e falei que as dores ficaram mais fortes e aí a gente ia pro hospital. Aí a gente conversou e a gente foi pro hospital não. É, aí ele ligou pra moça que ia ficar comigo. Só que ela não tava aqui, ela tinha ido dormir na casa de uma amiga. Mas ela ficou lá comigo, gente. Eu vou chegar nessa parte. E enfim, ela foi dormir na casa dessa amiga. Aí eu tive a ideia de ligar pra minha mãe. Porque minha mãe mora aqui no mesmo condomínio que eu. Moro na frente e ela mora lá no fundo. Lá dentro do condomínio. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí ela veio, ficou aqui com o Pedro, né? Com meu filho. E eu fui de moto, gente. Sim, da vez que eu fui ter ele também, eu fui pro hospital de moto. E eu fui de moto. E eu fui de moto. Quando eu montei na moto, não tava sentindo a contração. Aí quando já tava quase perto do hospital, que é mais ou menos de 20 minutos de moto, é bem menos de 20 minutos pro hospital. É por volta de uns 10 minutos, mais ou menos. E aí, quando chegou perto do hospital, que a contração veio de novo, aí graças a Deus eu tava bem perto do hospital, aí eu desci da moto e fui. E nisso eu já tava com 41 semanas e um dia. E já foi a virada pra terça-feira, de segunda pra terça-feira, né? Que no caso eu ia terça-feira de manhã pro médico fazer minha cesárea. E enfim, cheguei lá, ainda não era o plantão desse médico, que ele pegava por volta das 7 para 8 horas. E aí eu cheguei lá, ainda fiquei lá esperando um tempão, quer dizer, medir a pressão e tudo mais. E aí eu fiquei esperando a médica ir lá me olhar. Fiquei lá um tempão ainda sentindo dor, tive umas 5, 6 contrações mais ou menos, e a médica ainda não tinha chegado. Não tinha chegado lá na sala para me avaliar, que ela estava no hospital, né, claro. E daí, quando ela chegou, ela fez o toque, ela disse que eu não tava em trabalho de parto, sendo que eu tava sentindo muitas dores, gente. E ela não me falou se eu tava dilatando. E com certeza eu tava dilatando, só que ela não falou. E ela tava com uma cara bem de cansada, eu percebi, parecia que ela tava fazendo as coisas na má vontade. E daí ela fez o toque, ela disse que eu não tava em trabalho de parto ainda, mas que iria me internar por conta do tempo de gestação que eu estava, né, de 41 semanas e um dia. E daí me deram a roupa lá e tudo mais, aí chamaram o Giovanni, falaram que eu ia ficar internada e tudo mais, deram minhas roupas a ele. E enfim, aí botaram o acesso em mim, aí me mandaram lá pra sala de pré-parto. Aí eu fiquei na sala de pré-parto, esperando, fiquei lá, né, que eu tava internada, fiquei lá. Mas as dores foram aumentando, gente. E tava vindo regular, tava vindo de 10 em 10 minutos, depois de 9 em 9, por aí. E eu tava assim, em trabalho de parto. E eu fiquei lá na sala, demorou um pouco, veio a enfermeira, fez o toque e disse que eu estava com 4 de dilatação, de 3 para 4. Ou seja, eu estava em trabalho de parto sim, como aquela outra médica tinha dito que eu não estava, mas eu estava. E daí ela pegou e falou que eu tava de 3 para 4. De 3 para 4 não. Foi um negócio assim, gente. Aí passou horas e horas e horas. Toda hora vinha a enfermeira para poder olhar, fazer toque e tudo mais. Até que chegou a hora do plantão do médico. E eu fiquei lá, gente, sentindo uma dor retada. Porque dói, viu? E aí eu peguei e perguntei ao médico se ele lembrava de mim, que ele tinha falado que era pra mim ir pra internar. Só que ele disse que não lembrava e tal, porque ele faz plantão em outros hospitais e tudo mais. E enfim. Aí, como é, meu Deus? Eu tô tentando lembrar aqui o máximo, gente, de todos os detalhes. E enfim, me deixaram lá pra poder ir evoluindo, né? E depois chegou outra moça e depois chegou outra menina da minha idade. E aí, a mulher que tava do meu lado, que tinha 3 camas naquele quarto de pós-parto. E aí a mulher do lado tava sentindo mais dores ainda, o dela tava mais evoluído. E ela acabou ganhando o bebê, gente. Eu presenciei aquilo, assim, a primeira vez que eu presenciei um parto na minha vida.
E aí, gente, eu vi, eu vi quando a cabeça da criança tava saindo. Gente, eu botei a mão assim, meu Deus, eu vou passar por isso, será? Que eu tava preocupada lá, gente. E eu tava sentindo muitas dores, muitas dores. Eu não lembro de quanto em quantos minutos tava vindo as dores, mas tava vindo regular. E a cada momento ia diminuindo o tempo. Por exemplo, eu tava de 5 em 5, depois de 4 em 4. E assim, e aí cada vez a dor vinha mais forte. E eu dizia que eu não ia aguentar, e eu pedi a enfermeira para chamar o médico. E eu tava doida para falar com o médico para fazer uma cesárea. Só que vinha o médico, entrava, saía. Vinha a médica, entrava, saía. E eu não cheguei a falar da cesárea. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não conseguia falar. No momento que entrava, eles faziam a coisa lá e acabava saindo e acabava não falando. E aí, enfim, aí chegou que a médica, a enfermeira veio, fez outro toque. Aquela mulher que já teve o bebê já tinha saído de lá. Aí ficou só eu e a outra menina. Fez o toque, a menina tava meio problemático lá, gente. Que a menina não tava deixando fazer toque nela, não tava deixando furar ela, não tava deixando fazer nada nela. E daí foi um bafafá. E enfim, ela. Aí a enfermeira fez o toque nela, ela tava de 9 para 10 de dilatação. Tava quase com 10 de dilatação, gente. E a menina não tava fazendo força. E aí, ao mesmo tempo, a enfermeira veio e fez o toque em mim. E eu estava com mais ou menos 4 de dilatação. Eu falei, agora vai demorar ainda. A menina já tá com 9. Uma mulher acabou de sair, a menina já tá com quase 10. E eu ainda tô com 4, vai demorar bastante ainda. E eu tava sentindo uma dor retada. E eu só no meu pensamento, doida pra fazer uma cesárea, doida pra falar com o médico logo. E enfim, aí a menina ainda continuou lá sentindo dor e tudo mais, só que ela ficava quietinha lá na dela. E eu, a todo momento, eu chamava a enfermeira, e a dor só aumentava, só aumentava. E daqui a pouco o médico veio, fez o toque em mim e disse que eu tava com 8 mais ou menos, que tava quase lá. E a menina continuava lá com os 9 para 10 dela. E eu cheguei nos 8 e. E aí, como foi, meu Deus? Como é? Ai, gente, minha mente aqui tá dando uns bug. E daí demorou, né? Demorou, fiquei lá sentindo dor. E nada do bebê da menina nascer. Daqui a pouco aí vem o médico de novo, fez o toque. Eu já tava com 10 de dilatação. E a menina lá não tinha parido ainda. Eu tava com 4, ela tava com quase 10. Eu cheguei nos 10 e ela não tinha parido ainda. E enfim, aí chegou a minha vez, gente. Aí a dor apertou. Depois de tanto tempo lá sentindo dor. E a todo tempo eu tava fazendo força, tá? Eu não falei, eu não citei aqui, mas desde que eu tava com 4 de dilatação, eu tava fazendo força. Que a enfermeira mandou eu ir fazendo força pra poder ir adiantando e tal. E adiantando assim, pra poder as contrações. Enfim, gente, pra ajudar lá. Aí eu a todo tempo eu fazia força, toda vez que a contração vinha eu fazia força. E aí o médico veio, fez o toque, que eu tava com 10 já. E ele já ficou ali do meu lado e começou a mandar eu fazer força. E toda vez que vinha a contração, eu fazia muita força, muita força. E eu já tava fraca, achando que eu não ia conseguir. E eu peguei assim no braço da enfermeira, eu falei, eu não vou conseguir. Ela falou, vai conseguir sim. Eu falei, eu tô fraca e não sei o que. E ela falando, na hora Deus dá a força e tal. E, gente, foi muito bom essa equipe, graças a Deus. Foi no dia que eu ia pra aquele médico fazer minha cesárea, que eu já tava confiante nele. E eu entrei em trabalho de parto e acabei entrando em trabalho de parto de um dia pro outro, que seria o plantão dele. E aí chegou o plantão dele, né? E aí ele ficou lá me acompanhando. E enfim, ele ficou ali do meu lado, mandando fazer força, e eu tome-lhe força, e fraca. Vinha a contração, eu fazia 3 sequências de força. Fazia uma força, respirava, fazia força, respirava, fazia força, respirava, já deitava que eu não aguentava mais. Fazia sequência de 3, gente, tava contada, de 3. Toda vez que vinha a contração, força, parava. E aí, chegou um momento que a cabeça já tava visível, né? A cabeça. Antes disso, gente, eu tinha sentido o tampão lá que saiu, foi na hora do parto.
E daí, quando já tava sentindo a cabeça, disse que a cabeça já tava à mostra, as enfermeiras disse que a cabeça já tava à mostra, e aí o médico mandou fazer bastante força e eu fiz força. E naquele momento que eu tava fazendo força, o médico falou, vai, que já tá saindo. E ali eu não parei nem para respirar, e eu tome-lhe força, tome-lhe força. E foi aí que a cabeça saiu, aí ele falou que eu não precisava fazer mais força. Na hora que ele falou que eu não precisava fazer mais força, gente, meu corpo deu um impulso assim que empurrou e, e Thiago escorregou. Não escorregou e caiu, né? Escorregou que eu falo tipo, saiu bem rápido ali de dentro de mim. Depois que a cabeça saiu, que o médico falou que não era pra mim fazer mais força, o meu próprio corpo, não foi eu, foi o meu corpo que fez a força sozinho assim. Foi automático, ele tipo empurrou. Foi uma coisa bem louca, tanto que o médico deu uma risadinha lá, falou, eita. E aí foi, escorregou e veio, botou ele aqui em cima de mim. Ah, eu não falei. A todo tempo que eu tava lá sentindo dores, estava cheio de enfermeira lá que toda hora vinha me olhar. Tinha duas meninas que parecia lá que elas estavam de jaleco também. Parecia que elas estavam estagiando ou aprendendo lá. E toda hora vinha também, gente, era um amor de pessoa aquelas pessoas, viu? Foi Deus que colocou aquela equipe ali para poder no dia que eu ganhasse. Foi tudo planejado por Deus, disso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, gente, a todo momento vinha as enfermeiras me olhar, eu ficava resmungando lá de dor. Eu não gritava, mas toda vez que vinha dor, eu resmungava exatamente porque eu sabia que elas iriam vir na porta para me olhar. E toda vez que eu resmungava, vinha duas ou três e ficava olhando e tudo mais. E aí, quando, voltando pra parte que nasceu, aí foram botar em cima de mim, gente, eu não consegui, eu peguei ele assim, segurei, senti ele assim, molinho, mas eu não conseguia, assim, olhar fixamente pro rosto dele, aproveitar muito aquele momento, até porque foi rápido e eu já tava ali toda grog já fraca, né? Mas depois, gente, depois que nasce, nossa, que alívio você poder descansar, não precisar mais fazer força, não sentir mais aquelas dores. E aí foram, limparam, levaram ele. Aí o médico foi, tirou a placenta, que eu achei que quando tirasse a placenta aí eu ia sentir bem uma pressão danada, como muita gente fala. Mas eu não senti não, viu? Mal senti ele tirando a placenta. Ele até falou, você vai sentir uma pressãozinha porque eu vou tirar a placenta, mas eu não senti pressão nenhuma, só senti um negocinho saindo, mas não foi nada demais. E aí me levantaram e foram, me levaram para a sala de cirurgia, mas eu não fiz cirurgia, tá? Eu fui porque ele ia me costurar, ia botar lá, dar os pontos lá, que eu tive laceração de 2º grau. Para quem não sabe o que é laceração, é quando rasga lá embaixo, quando o bebê nasce. Mas não foram os médicos, graças a Deus, gente, foi tudo natural, não teve indução, não teve nada. O trabalho de parto foi espontâneo, tudo foi natural. Eles não me cortaram para ter passagem ali, para ajudar o bebê a passar. Foi na hora que Thiago estava nascendo, na hora que ele nasceu, que ele mesmo por si me rasgou e o médico aí me levava a passagem de cirurgia para o médico me dar o ponto. E ele deu o ponto lá, não sei quantos pontos eu levei, né? Provavelmente eu levei alguns pontinhos lá, mas eu não sei exatamente quantos pontos, porque eu não perguntei e ele também não falou. Mas foi de 2º grau. O mais comum é o de 2º grau, gente. Pessoas que têm laceração de 1º grau não precisa levar ponto. A de 2º, 3º e 4º grau precisa levar ponto, sim. Porém, a de 2º grau é a mais comum que tem. Já a de 3º e a de 4º grau são graves, porque são rasgos maiores, mais profundos e tudo mais. E enfim, gente, e olhe, eu tive o bebê, a menina que estava do meu lado ainda não tinha tido. E lembra que eu falei pra vocês aí numa parte do vídeo que ela tava com 10 e eu tava com 4 ainda. Que eu tinha falado, vixe, vai demorar. E eu acabei tendo primeiro que ela. Fui pra sala de cirurgia, fui costurada e ela ainda tava lá tendo o bebê. Na hora que passaram comigo na maca, que eu ouvi o choro do bebê, que o bebê começou a chorar. Que no caso, na hora que eu já tava indo lá pra outra sala, que o bebê dela nasceu, depois de eu ter ter sido costurado, na hora que eu tava passando. E enfim, gente, foi isso.
esse foi o meu relato de parto, foi uma loucura. Gente, eu digo assim que doeu demais porque na gravidez do meu primeiro filho, como me botaram na sala de pós-parto, né, pra ir evoluindo e eu tava evoluindo, só que quando a médica veio olhar e o coração tava acelerado, me mandou pra cesárea. E no caso, eu não, tipo, não cheguei aos 10 centímetros pra sentir aquela dor forte. Eu senti aquelas dor mais de leve, entendeu? Porque eu tava no início da, como é que fala? Da dilatação. Então a dor ela vai aumentando. Então ali no início da dilatação não é uma dor assim insuportável ainda, é uma dor bem suportável. Dói bastante sim, mas é uma dor bem suportável. Tanto que eu falei, eu pensei, nossa, as mulheres falam que dói tanto, mas eu não achei que é uma dor de morrer. Mas também porque eu não tinha chegado em 10 centímetros. Já nesse, como foi parto normal, eu evoluí 5, 6, 7, 8, até 10. Evoluí tudo. E aí sim eu senti aquela dor, que é uma dor insuportável, que eu não vou mentir pra vocês. Por um momento eu achei sim que eu ia morrer, só que eu pensei, Deus está comigo, e a todo tempo lá eu chamava pelo nome de Deus, pedia ajuda a Deus, e Deus foi maravilhoso, gente, demais, demais mesmo. E no vídeo anterior eu falei pra vocês que foi uma coisa especial pra mim isso, porque muita gente achava que eu não ia ter parto normal, porque eu não ia aguentar, pelo fato de eu ser magrinha também. Tem gente que olha pro meu físico também, por eu ser magrinha, baixinha, ter assim um corpinho de menininha, não ia conseguir ter um parto normal. E Deus me fez provar para essas pessoas que eu sou capaz sim. Por isso que eu falei para vocês que foi uma coisa especial para mim, porque Deus me mostrou para mim mesmo que eu sou capaz. Por um momento eu cheguei a achar que eu não seria capaz, mas Deus me provou, me mostrou que eu sou sim capaz, e que a gente é capaz daquilo que a gente acha que não é, ou que os outros duvidam da gente. E quando Deus faz dessa forma, gente, é incrível demais. Por mais que eu tenha sofrido com aquelas dores, eu agradeço a Deus por ter tido um parto normal. Até porque também para ter duas experiências, né? A do parto cesárea e a do parto normal. E enfim, deu tudo certo. E graças a Deus hoje eu tô aqui com o meu bebezinho. E enfim, gente, esse foi o meu relato de parto. Se você aí está grávida e está esperando por um parto normal, olha, eu não iria induzir, tá? Se eu não tivesse entrado em trabalho de parto, eu não iria induzir. Como eu falei pra vocês, o médico tinha mandado eu ir em jejum, que ele ia fazer minha cesárea. E se me perguntassem se eu preferia indução ou cesárea, eu preferia 1000 vezes cesárea. Porque eu queria, se fosse para ser normal, eu falei com o Giovanni, falei aqui com minha irmã também, se for para ser normal, eu quero que seja tudo natural, não quero que seja induzido. Por mais que tenha sido pelo SUS, a gente não pode escolher, né? Mas como era um plantão bom, eu acredito que eu conversando com o médico chegaria a um acordo, né? E enfim, gente, é isso. E se você aí está grávida, como eu ia falando lá, se você está grávida, tá aí esperando pelo parto normal, vai dar tudo certo. E enfim, mesmo que for cesárea, seja indução, seja lá que tipo de parto for, vai dar tudo certo. Entrega nas mãos de Deus, porque foi assim que eu fiz. Eu entreguei nas mãos de Deus e Deus fez tudo perfeito. E aqui estou eu, né? Como muita gente duvidava que eu não iria conseguir, não iria aguentar. E eu tô aqui, ó, para provar que Deus é misericordioso, Deus cumpre as coisas que Ele promete pra gente. Eu não digo assim que Deus prometeu pra mim, mas eu digo que Deus preparou tudo pra mim, porque eu entreguei tudo nas mãos deles antes de tudo. Eu falei que se for pra ser cesárea vai ser, se for pra ser normal vai ser, como eu falei no vídeo que eu fiz, que eu fui na maternidade, como eu falei pra vocês. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. O que for para ser será, e o que não for não será. E enfim, e eu entreguei nas mãos deles, e ele fez desse jeito. E eu agradeço muito a Deus por tudo. E sim, apesar de ter sofrido tanto, de ser uma coisa horrível, gente. Horrível assim que eu falo, a dor, tá? A dor, porque o momento é uma coisa maravilhosa. Mas a dor é uma coisa horrível. Mas eu passaria sim tudo de novo pelo meu filho, pelos meus filhos.
E enfim, é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui, como vocês estão vendo minha cara de cansada, eu tô com sono, mas eu não vou dormir agora. E enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E você aí também que teve uma cesárea, que acha que é incapaz de ter um parto normal, aí está o meu relato. E para vocês saberem que é possível sim, basta entregar nas mãos de Deus. E apesar de que é arriscado, mas eu já vi muitos relatos de parto de mulher que teve uma cesárea e teve um parto normal com apenas 1 ano e poucos meses da cesárea e teve um parto normal. Já o meu, graças a Deus, já tinha bastante tempo. Quando eu ganhei ele, eu tava com 2 anos e 10 meses da cesárea já. Então, o meu caso, o risco era bem menor mesmo. E enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já falei isso umas 2 vezes. Mas é isso. Aqui está o meu baby. Olha, tá dormindo, gente. Olha que coisa mais linda. E enfim, gente, é isso. Um beijo e fiquem com Deus.